Olá, meus amigos. Esse é o canal PJE Amazônico e esse vídeo é produzido em parceria com a Secretaria Judiciária do TRE Amazonas. No vídeo de hoje, a gente vai aprender 10 dicas sobre o PJE. A primeira delas é a movimentação dos autos. Reparem que essa movimentação no lado esquerdo ela é feita em ordem de data, né? Então, naturalmente, a petição inicial, né, foi protocolizada primeiro e aí a movimentação vai decorrendo conforme, né, o transcorrer das datas. A gente tem como inverter essa movimentação, sobretudo quando o processo está muito longo, né? Então, canto superior esquerdo, vai lá no símbolo de filtro, executa inverter a ordenação, e aí a gente repara que agora a petição inicial veio para o topo da movimentação e conclusos para a decisão foi para o fim da movimentação, né? Então, essa é a nossa primeira dica de inversão de ordenação. A segunda dica, ainda a partir dos autos, né? Então eu tenho esse processo, eu quero saber em qual tarefa ele se encontra. Então eu vou lá no canto superior direito do menu dos autos, vou em outras ações e exibir tarefa atual do processo. Então repare que onde é que ele está, olha, assinar ato, ou seja, isso quer dizer que esse processo está na tarefa assinar ato, né, do respectivo órgão julgador. Um outro meio também da gente verificar onde esses autos se encontram é na própria busca, né? Então a gente vai lá na consulta processual e aí a gente consulta aqueles autos que a gente quer saber em qual tarefa ele se encontra, né? Então vamos lá consultar esses mesmos autos, né, que a gente fez a consulta pelo lado direito do menu. Então eu vou lá em consultar, né, em pesquisar, né, e ao pesquisar eu vou aqui, olha, nó. Então a gente repara aqui no nó atual, eu vou em visualizar e eis que está aqui, ó, assinar ato na 40ª zona, né? Então isso também é um modo de saber onde se encontra esse processo, né? Esse 06.013/43. Então essa foi a nossa segunda dica de consultar a tarefa atual do processo. A terceira dica seria copiar o número do processo. Então, reparem que no canto superior esquerdo, né, eu tenho um símbolo aqui de copiar. Ó. Então, reparem quando eu passei o mouse, diz copiar número para área de transferência. Então, eu executo copiar, né, e reparem que automaticamente ele já vai para a área de transferência. Eu posso executar o Ctrl V e aqui o número, né, o número que eu copiei para a área de transferência. Então, isso, sobretudo, quando você quer enviar um número para uma determinada pessoa, é uma dica também interessante. Né? Então, a nossa quarta dica, ainda a partir do menu dos autos, né, do processo, seria reimprimir o comprovante de autuação. Né? Então, você clica lá na petição inicial, clica no documento petição inicial, e eu vou aqui nesse símbolo C de certidão. Quando eu executo, ele abre exatamente o comprovante de autuação. Né? Então, o comprovante de autuação ele vai ser aberto novamente, aquele comprovante que a gente peticionou, né, por ocasião de peticionar o processo, ele novamente é reaberto. Né? Então, está aqui o meu comprovante de autuação. Né? Então, essa é a nossa quarta dica. Vamos lá para a nossa quinta dica. Essa quinta dica, ainda a partir dos autos do processo e não o painel do usuário, ela é muito interessante, sobretudo se a gente trabalha com duas telas. Né? Então, ela possibilita eu abrir tantas abas quanto for necessário para a consulta de documento. Então, eu estou aqui, por exemplo, nessa consulta desse documento de informação. Se eu quiser acessar esse despacho e clicar novamente na movimentação, eu vou perder aquela informação. Né? Então, como é que eu posso fazer isso para abrir em múltiplas abas? Eu vou lá em informação, então, reparem aqui, ó, se eu apertar Ctrl e mais a informação, ela automaticamente abre a aba com esse documento. Né? Então, é interessante que eu tenha esse documento e continuo com os autos abertos. E aí, se eu quero abrir agora o despacho, né, eu clico no despacho, né, e novamente aperto aqui, ó, no documento, Ctrl e mais o despacho. Ele também abre mais uma aba de documento. Né? Então, repare que assim me possibilita abrir tantos documentos quanto forem necessários, né? Sobretudo para quem trabalha, né, com aquela questão das duas telas. Né? Então, esse foi nossa quinta dica em relação ao PJE. Né? Agora a gente vai a partir do painel do usuário. Né? Nossa sexta dica vai ser a partir do próprio painel do usuário. Então, o que é interessante em relação ao painel do usuário? A gente tem como saber, ó, então eu cliquei aqui, por exemplo, nessa ação penal. Se eu clicar nesse reloginho aqui, ó, histórico de tarefas, e vai me dar todo o histórico de quem movimentou o processo, a hora,
quanto tempo levou para movimentar, né? Então isso aqui é interessante para saber quem manuseou o processo, né? Coisa que, obviamente, o físico não era possível. Então essa é a nossa sexta dica. Nossa sétima dica agora em relação aos processos não protocolizados. Então, você está autuando um processo, né? E, por exemplo, faltou luz, ou você não pode terminar aquele processo. Né? Onde é que esse processo vai estar disponível? Canto superior esquerdo, menu de configurações, né? Processos não protocolados, né? Então, nesse não protocolados, ele vai estar aqui uma lista de quais processos você começou a autuar, mas não terminou. Né? Aqui, por exemplo, tem um, e aí eu vou na edição, editar, né? E continuo o meu procedimento de protocolização. Né? Repare que ele utiliza aquela técnica igual e-mail, né? Se a gente vai mandar o e-mail, ele fica em rascunho caso a gente não protocolize. Agora a gente vai para a nossa oitava dica. Né? A nossa oitava dica consiste em localizar o processo em qual tarefa ele se encontra a partir do meu painel de usuário. Então eu vou pegar esse processo aqui que já está aberto, vou copiar, né, conforme aquela dica que a gente deu anteriormente, e eu quero saber qual a tarefa que esse processo se encontra, sobretudo quando isso aqui estiver muito poluído, né, esse nosso menu de navegação. Então eu clico aqui no filtro, né, e basta apenas eu colar o número do meu processo e pesquisar. Né? Ao efetuar essa pesquisa, automaticamente ele já aparece aqui qual é a tarefa que aquele processo se encontra. Então é muito útil quando aqui, esse meu menu no meu painel de usuário estiver muito poluído. Então, conseguir localizar rapidamente onde se encontra o meu processo que eu quero trabalhar. A nossa penúltima dica, né, nossa nona dica, agora é em relação ainda a partir do painel do usuário, o sistema de push. Né? Que sistema de push muito utilizado, sobretudo pela advocacia. Né? Canto superior esquerdo, processo, outras ações, incluir no push. Né? Então, o que é incluir no push? Toda vez que esse processo for movimentado, e eu já aproveito para pegar aquele mesmo processo que a gente copiou ainda agora, né? Ele vai encaminhar um e-mail, né? Uma notificação para o meu e-mail cadastrado no sistema. Então, eu posso colocar aqui, processo importante, por exemplo. Né? Então, esse processo, toda vez que ele se movimentar, eu vou incluir. Então, automaticamente ele já fica na minha relação de push, e toda vez que ele for movimentado, vai chegar uma notificação para mim. Aí, se eu quiser remover, né, eu vou na lixeirinha. Se eu quiser consultar aqui autos SOAs, clico na setinha aí, os autos são abertos. Né? Então, é uma ferramenta muito interessante para acompanhar determinado processo. Essa é a nossa penúltima dica. E, por fim, a nossa décima dica é em relação à consulta de expedientes, ou seja, de intimações e notificações que eu executei. Né? É possível verificar isso a partir do menu dos próprios autos. Né? Então, canto superior direito, menu dos autos, vou em expediente, né? E a partir do expediente eu consigo consultar quais as intimações que foram feitas e qual a data limite para manifestação, saber também qual documento que gerou, né, qual ato que gerou essa intimação, ou essa notificação, ou essa citação. Então, eu clico aqui, eu vou abrir e saber qual ato gerou, qual a data limite também que ele tem para ser intimado e qual ato. Nesse caso aqui, olha, foi um mandado de intimação. Tá bom, meus amigos? Então, essas foram as 10 dicas de PJE, são dicas que no dia a dia ajudam muito, né, a agilizar o nosso trabalho. Um forte abraço a todos e até uma próxima.